Seja bem sincero comigo, você acha que é possível crescer na internet sem aparecer? Muita gente nos comentários aqui do canal, no Instagram, sempre fala que a gente tem vergonha de aparecer, não tem tempo, não gosto de aparecer. Tem como eu crescer um perfil, eu criar um negócio, eu ser reconhecido pela minha marca sem aparecer? Muita gente diz que não, mas nesse vídeo aqui eu vou te falar que sim. E eu vou te mostrar com cases reais, pessoas que conseguiram isso. E principalmente o porquê que elas conseguiram e o caminho que você precisa ir, o que você tem que pensar, se você quer começar a criar conteúdo, sem necessariamente aparecer e colocar sempre o seu rosto ou estar sempre falando pra câmera. Tem um solzinho aqui maravilhoso, ó, tá entrando hoje na gravação. Vou te mostrar cases reais, vou te mostrar como aplicar. Vai ser um vídeo que você vai sair, ó, borbulhando de ideias. Mas antes, deixa eu te falar uma coisa e pegar um pouquinho ali mais no seu profundo, tá? Muita gente às vezes não aparece por vergonha, realmente por medo de aceitação, por traumas, travas. É com você que eu quero conversar rapidinho, só pra te dar uns insights aí. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, uma criança muito tímida. Eu sou introvertida, eu falo que eu sou uma introvertida que se desenvolveu, porque eu sempre fui muito introvertida. Eu era aquela criança que não abria a boca. Eu também não era muito incentivada a abrir a boca. Eu lembro que meus pais sempre diziam que adulto e criança não conversa com adulto, então eu sempre ficava ali no meu cantinho, morria de medo de falar. Então, o fato de eu estar agora me comunicando em diversas plataformas, de diversas formas, não é natural meu. Eu desenvolvi isso. E por quê? Porque eu percebi que o mundo é dos caras de pau. O mundo, ele não é das pessoas mais inteligentes, das pessoas mais talentosas. Geralmente, as pessoas mais inteligentes, os CDFs e tal da turma, nem sempre são os que mais se desenvolveram na vida, ou que criaram uma super empresa, estão super bem na vida. Muitas vezes essas pessoas até continuam ali numa zona de conforto, tão bem, mas não saiu muito daquele lugar. As pessoas que mais se desenvolveram na sua sala provavelmente foram aquelas pessoas que eram curiosas, que eram corajosas, que tinham problemas, elas iam lá e resolviam. Tinha uma situação ali que ninguém sabia como sair, e essa pessoa dava um jeito de sair. Pode ter certeza que essa pessoa é a que mais vai dar certo na vida. E eu entendi isso muito cedo, e eu entendi que os meus pais, eles iam me dar a educação, enfim, eles me deram ali o limite que eles queriam me dar, e depois disso era eu que ia ter que ir atrás. Era eu que ia ter que, se eu quisesse viajar pra fora pela primeira vez, era eu que ia ter que pagar. Vários dos meus sonhos era eu que tinha que conquistar. E eu não tinha tempo pra perder. E eu percebi que ou eu me movia e passava por cima de todos esses mimimis meus, de não quero ir aqui, passava por cima de todos os meus medos e movimentava minha vida, fazia ela acontecer, ou ela ia continuar sempre no mesmo lugar. E quando você começa a mudar a sua visão em relação aos problemas, né? Olhar por cima de vergonha. Mas pra que vergonha? Será que as pessoas ligam tanto assim pra mim? Se eu ficar o resto da minha vida com vergonha, aonde que eu vou chegar? Se eu perder essa vergonha, eu posso chegar no lugar que eu gostaria, né? Não é mais fácil eu me encorajar a perder e arriscar, né, o risco de me expor e chegar no meu propósito, do que eu ficar lá na minha zona de conforto me culpando a vida inteira por não ter feito algo por vergonha, por medo? Então eu sempre me questionei muito sobre isso, e esse aqui não é um vídeo sobre mentalidade, mas eu quero que você também se questione. Essa vergonha pode estar sendo a única ponte que você precisa passar para alcançar os seus sonhos, para alcançar a vida que você nasceu para viver. Então quando eu saquei isso, eu falei, cara, quem se dá bem na vida são os curiosos, os corajosos, os autoconfiantes, tá? Eu sempre me desenvolvi muito autoconfiante, não me achava tão bonita, mas dane-se, vai, eu sou legal, bora. Eu sei que esses skills que eu desenvolvi foram essenciais para eu chegar onde eu cheguei. Muito mais do que inteligência, porque eu rodei na escola, não era uma pessoa mega inteligente. Tive um monte de coisa aí que eu tenho TDAH, né? Já contei outros vídeos sobre isso. Tenho vários problemas com ansiedade, enfim, várias coisas que poderiam me paralisar. Mas eu sempre fui essa pessoa de eu vou dar certo, eu sou obcecada por dar certo, e eu sou obcecada por resolver meus próprios problemas também. Eu tô com vergonha, eu tô com alguma coisa ali, uma trava, deixa eu cavocar aqui e ver como é que eu vou resolver isso aqui na minha vida. Então eu sempre fui muito obcecada por esse autoconhecimento e esse autodesenvolvimento. Então você que tem essa trava, vá profundo em autoconhecimento aí também para entender por quê, em que momento da sua vida isso desenvolveu, o que você sente, enfim. Aí a gente já vai para outro assunto, eu quero falar realmente com quem não quer aparecer e trazer uma solução. Tudo bem, às vezes não é vergonha, às vezes você consegue, mas você tem pouco tempo, ou você gostaria de encontrar um formato que não dependesse tanto de você ficar se arrumando, né, ficar se preparando ali, pudesse ser um pouco mais espontâneo. Então esse vídeo vai ser para você. Tem sim como você criar uma marca pessoal, criar um negócio,
negócio, criar um posicionamento sem necessariamente aparecer. Claro que aparecer vai te ajudar muito, mesmo assim, vai fazer toda a diferença e existem muitos caminhos, talvez muito mais rápido de você crescer aparecendo. Mas tem como crescer sem aparecer também. A primeira coisa que você tem que entender é que você não precisa de uma imagem, você precisa de uma mensagem. E a gente se engana às vezes ao achar que as pessoas se conectam com pessoas, mas elas não se conectam só com o que a gente passa. Óbvio que a nossa imagem passa diversos significados, não adianta a gente negar isso. Mas o que realmente fica dentro das pessoas e o que conecta, o que faz elas comprarem de você é a sua mensagem. É o que você fala realmente, a sua visão de mundo, é a sua promessa, é aquilo que você realmente desenvolveu em relação a conhecimento, habilidades, promessas, soluções, enfim, que for o seu... Vamos chimarrão. Deixa eu botar pra cá. Adoro falar com as mãos. É da minha personalidade. Grava essa frase aqui. Venda o seu conhecimento, a sua visão, o seu gosto, não a sua vida. Você não precisa ficar mostrando a sua vida pessoal enlouquecidamente pra você crescer em uma marca, tá? Isso é mentira. Claro que tem várias formas de você se conectar e isso é como se fosse mais uma estratégia que vai te ajudar de alguma forma, né, ali a se conectar com as pessoas. Óbvio que a gente se conecta com vida, com coisas que a gente se identifica, mas não é isso o motor principal. Se você não quer mostrar, você não precisa mostrar e tem muita gente que consegue crescer, vender sem mostrar a vida pessoal. Eu, inclusive, sou um caso. Nos últimos anos, eu mostrei muito pouco da minha vida pessoal. Mostro ali quando eu tô com vontade, algumas coisas que eu acho que faz sentido, mas eu não fico gerando ali uma novela da minha vida. O que vai te conectar com as pessoas não é o seu rosto. Claro que isso é o que cria lembrança, né, de marca. Mas o que vai fisgar elas de verdade é o que você pensa, o que você compartilha. É o que você faz elas sentirem. É tudo sobre emoção. Gerar emoção nas pessoas. Que seja ódio, que seja amor. Mas gerar emoção. Uma marca pessoal que cresceu mundialmente sem aparecer o rosto é a Cia. Conhece essa cantora? Inclusive, pra quem não sabe, ela foi a compositora dessa música aqui da Rihanna. Essa música aqui também que a Katy Perry rejeitou e ela acabou gravando e se tornando um ícone. Ela disse já no Twitter que ela queria ser apenas uma voz, que ela nunca teve interesse em ser famosa, em ser importante. Ela queria apenas ser uma voz, que as pessoas amassem a voz dela. Então ela sempre saía com esse personagem onde ela tinha uma peruca, né, o olho aqui tapado, e ela dificilmente aparecia depois de muitos anos, né? Hoje ela já tá acho que com 50 anos de idade. Ela começou muito jovem, ela começou a aparecer, hoje a gente sabe quem ela é, mas em toda a carreira dela, ela não aparecia, nos clipes dela ela não aparecia, ela trouxe uma época uma criança também que parecia com ela, então representava ela, mas ela não aparecia, e a marca dela explodiu globalmente, enfim, foi um case de muito sucesso, onde ela não apareceu, só a arte dela apareceu. Outro caso de artista também, que é muito famoso e nunca apareceu, até hoje a gente não sabe qual que é o rosto, é o Banksy. Ele é um artista de rua, um dos mais famosos do mundo. Ele tem uma arte muito com sátira, muito provocativa. Inclusive, eu acho ele assim um case incrível de estratégias de marca, de marketing. Tem um experimento dele, uma estratégia de experimento que ele fez que eu achei incrível, onde ele pegou um senhorzinho numa feirinha aí de rua e ele colocou os quadros originais dele autografados à venda naquela feirinha daquele senhorzinho que tava lá sentado por $60 cada. E o quadro não vendia, simplesmente não vendia. O senhorzinho tentava, o povo ficava barganhando, disse que ele vendeu 3 quadros, é o que ele conseguiu vender nesse dia, expondo, e disse que as pessoas passavam, olhavam, ignoravam, ninguém se interessava muito. Apenas 3 pessoas compraram, elas ainda ficaram pechinchando ali o valor, e essas obras, na verdade, custam mais de 70 mil euros. E o que ele quis provar nesse experimento é que não é que a sua arte em si é ruim, é porque ela deve estar mal posicionada ou no lugar errado. Então esse foi o experimento, eu achei muito legal, ele sempre traz esse pensamento crítico para a arte dele, e realmente é o que a gente sempre fala, né? Não é que o que você tem a falar não importa, ou que o que você estudou é irrelevante. Às vezes a forma como você se posiciona, o lugar que você está, o ambiente que você está, as pessoas que você está falando, não é o ambiente certo. Esse é só um dos experimentos, ele já criou vários pelas ruas, né? Com diversas marcas, inclusive, e ele tá sempre se posicionando, ele tem uma marca extremamente forte, ele tem um legado na arte sem nunca aparecer. Então dá para entender como a mensagem
imagem, a sua visão de mundo nesses casos é muito mais relevante do que o seu rosto. Porém, agora trazendo um pouquinho mais para nossa realidade, para pessoas do nosso convívio, né? Marcas pessoais que estão se posicionando na internet sem estarem aparecendo. O primeiro case que eu quero mostrar pra vocês e pra inspirar vocês também é o case da Daniela. Ela é uma futurista, ela estuda comportamento humano, ela estuda tendências. Ela é uma pessoa muito estudiosa, né? Ela deve passar a maior parte do tempo dela observando, estudando, trazendo essas tendências novas. E o conteúdo dela todo voltado pra isso. Ela praticamente expõe ali em carrosséis aquilo que ela estuda, aquilo que ela percebe, aquilo que ela entende. Ela só tem o rosto dela na foto de perfil, é o único momento que eu vi ela. Faz palestras, enfim, tem diversos produtos ali que ela também oferece. Mas o conteúdo dela é o tempo inteiro carrossel ou vídeos, na maior parte do tempo carrossel, e onde ela aborda um tema muito relevante, um tema que todo mundo obviamente se interessa, e ela traz ali todo um estudo, o ponto de vista dela e o que ela vem observando em relação a isso. Ela tem um estilo visual muito repetitivo, inclusive eu acho que ela faz esses carrosséis com inteligência artificial, e um dos carrosséis dela que viralizou foi sobre o fim das baladas noturnas, né? Sobre o fim da madrugada, que existe essa tendência onde os jovens estão preferindo rolês diurnos, né? Estão parando de beber, bebendo menos, e tem todo um estudo em relação a isso. Mas também isso provocou uma conversa, provocou uma emoção, porque a galera, né? Inclusive eu vi o Facundo Guerra, que é dono de balada aqui em São Paulo, debatendo e falando que isso não é verdade, que as baladas continuam vivas, então gera ali uma conversa, né? Porque obviamente esse estudo ele olha para uma bolha, né? Ele olha para um contexto. Acredito que nenhum desses estudos vão conseguir traduzir uma geração inteira em um simples comportamento. Mas esse foi um carrossel dela que performou muito bem. Tem um outro também sobre que os jovens estão mais conservadores, né? Sobre o conservadorismo. A gente realmente vem vendo que existe uma volta muito grande do conservadorismo. Então ali ela explicou por que, o que faz o post ser extremamente interessante, e assim ela vai indo por diversos assuntos. Obviamente quem segue ela quer saber mais assuntos, quer saber mais tema, quer ver mais estudos. Ela vende ali palestras, ela pode vender diversos produtos porque as pessoas têm esse interesse na curadoria dela, e ela vai crescendo a marca pessoal dela com conteúdos extremamente ricos, mas sem precisar aparecer. Outro exemplo também que constrói carrosséis ainda mais simples, praticamente ela só tem esse estilo aqui de carrossel. É preto com uma bola amarela e um texto opinativo, é Public Review. Ela fala sobre influência digital, publicidade, marketing, tudo voltado aí mais pro mundo dos influencers. O grande diferencial dela é o texto. É muito bom, a escrita dela é boa, é fácil, é leve. Então a gente até tem uma previsibilidade, porque a gente, depois que lê um texto dela, gostou, vai querer ver a opinião dela em todos os assuntos. Então ela não fica ali criando um monólogo muito difícil, gravando nada muito complexo. Ela simplesmente tá lá todo dia, toda hora, criando posts com assuntos, com pautas quentes, com assuntos que ela entende, a visão dela, faz a gente refletir. Então ali ela simplesmente vende a opinião dela, não vende o rosto. Também aparece o rosto ali na foto de perfil, e é isso. A construção de conteúdo, o monoflow dela é com carrosséis, com texto. E também para vocês entenderem que você tem que fazer o que você é bom. Ela é boa em texto, ela não fica lá fazendo transições mil e pensando em um negócio criativo. Ela é boa nisso, foca naquilo que você é bom. Então se você é uma pessoa que tem facilidade com escrita, explore isso mais nos seus conteúdos. Explore esse seu dom, às vezes, que você tem para escrever, a forma como você pensa, tem uma particularidade sua, explore isso. O Samiraj também é outro exemplo, que os posts dele, a maioria é preto, assim, ó, o fundo preto, ele escreve ali no mesmo padrão e pá, o texto dele é incrível, não precisa emperiquitar. Até eu acho que se ficar emperiquitando piora, porque o que ele mais vende é a oratória, é a opinião. Então, pra essa galera faz total sentido, e eles escolhem muitas vezes não aparecer e deixar que a voz dele seja maior. Tá, legal, Cat, mas eu não gosto de escrever, não é tanto minha praia. Eu queria fazer vídeo. Conseguir não aparecer nesses vídeos é possível. Vou te mostrar um case aqui que é esse Peter. Ele fala sobre marca pessoal, ensina pessoas a criarem negócios na internet, e ele praticamente não aparece. Da mesma forma, acho que um que outro vídeo ali ele começou a aparecer, mas ele basicamente cresceu e viralizou vídeos sem aparecer. O vídeo dele é sempre esse padrão aqui, na maior parte do tempo ele cria esse monoflow, que é um vídeo que até tem poucas imagens. Isso que eu acho bem peculiar, assim, porque ele não prende a atenção tanto com imagens e tal. Ele tem um jeito criativo ali
digitar, ele usa muitas animações, então ele vai escrevendo o que ele está falando, usa ganchos muito bons, assuntos muito bons, um conteúdo mais técnico, mas ele tem ali sempre o padrão, onde ele investiu num diferencial de edição. As edições dele, provavelmente ele até faz algum programa aí de After Effects, algo assim, que são bem bacanas as formas que ele traz as fontes. Então ele vai trazendo ali diferentes fontes, sempre trazendo um assunto, às vezes ele coloca imagens no fundo e ele praticamente não aparece. Ele encontrou um estilo de edição onde ele traz temas relevantes em um padrão dele, que a gente já vê e lembra que é dele, mas é apenas isso. E é a repetição visual desse padrão que faz a galera lembrar dele, tá? Se ele fizesse toda vez um tipo de vídeo completamente diferente, ia ser complicado a gente lembrar dele, sem rosto e sem padrão visual na edição. Então é muito importante que você pense em um padrão visual para você, se você não quer aparecer. Tem outros casos também que eu gosto muito, que é a da Blank School e essa agência aqui também dos Estados Unidos, que o único momento que aparece alguém é na voz, né? Eles têm a voz ali, a narração de uma pessoa, mas cada um deles, os dois, são estilos parecidos, mas os dois têm edições muito autênticas, né? A forma como aparece, as imagens, e eles acabam construindo toda uma narrativa de perfil em cima dessa edição, sem necessariamente aparecer pessoas. E são posts que engajam muito, eles têm ótimos views por conta da escolha de bons temas e também por conta de que eles têm previsibilidade. É aquilo de você decidir o estilo de conteúdo que você vai fazer. Eu vou analisar cases. Se você escolhe ter um monoflow de análise de cases, você precisa ter uma consistência nisso. Porque se as pessoas começam a te seguir por aquele motivo, eu vi um case que ela falou, eu vou seguir porque eu quero ver mais cases. Então, se preste atenção, a galera que gosta de construir conteúdo muito aleatório e às vezes o engajamento cai, é porque provavelmente as pessoas estão te seguindo por um motivo do qual você está ignorando. E aí a pessoa não engaja mais porque aquilo lá não interessa tanto quanto aquilo pelo qual ela te seguiu. Então, ambos aqui que vocês estão vendo são perfis de empresas, né? Que muitas vezes falam, você precisa aparecer, colocar alguém aí de porta-voz. É legal, é interessante também, mas nem sempre. Você pode encontrar um flow aí de conteúdo, um assunto que você vai desenvolver, uma visão da sua empresa que você quer desenvolver aí pro topo de funil, para atrair pessoas, audiência para o seu perfil e criar ali uma estratégia visual, algo que vai lembrar a sua marca, sem precisar mostrar necessariamente um rosto. Cat, mas eu tenho marca. Para marca também funciona? Eu acredito que para marca é ainda mais fácil, porque sim, marca você vai criar, vender uma vibe. Mais do que vender um produto, em marca, inclusive a gente pode fazer um vídeo só sobre marca e como que você cria realmente uma marca interessante nos tempos atuais da internet. Mas a marca você vai ter que vender uma vibe. Mais do que só um storytelling, né? Contar uma história através daquela marca, é vender um sentimento nos posts, vender algo ali que quando você olha tudo, você percebe que aquela marca tem uma tal personalidade. E marca você pode, claro, contratar modelos, contratar pessoas, não precisa necessariamente ter uma figura só. Claro que tem vários cases de marcas que o dono resolveu aparecer e que deu muito certo, mas não é o sinônimo de sucesso, é só mais um tipo de estratégia. E tô trazendo um case muito real, tá? Tem vários cases de marcas super investimentos, criando conteúdos muito legais, mas eu tô trazendo um case muito fácil de você observar e aplicar, que é dessa marca de acessórios de joias aqui. Praticamente não aparece pessoas, a não ser mãos, né? A não ser os objetos aqui no pescoço e tal. Só que é tudo sensorial, é tudo aspiracional. A gente observa, é criativo, as edições, é fluido. A estética, a preocupação com a estética, além de, obviamente, um bom produto, é o que prende as pessoas naquele lugar. Elas praticamente não usam falas, então elas não investem em conteúdo narrado, que muitas vezes é aquele conteúdo que prende mais as pessoas. Elas praticamente não falam, não tem conteúdo falando, mas elas transmitem sensações. Elas transmitem uma emoção ali naquele vídeo, ao mesmo tempo que elas passam uma tranquilidade, uma sofisticação, um minimalismo em certos momentos, né? O cenário é muito clean. E é sobre desejo e criatividade. É sobre você querer daquele jeito, aquilo te ganhar com os olhos mesmo, muito mais do que sobre exposição. E por fim, mais uma inspiração para você, que eu acho que é uma das formas mais fantásticas de produzir conteúdo, que é você estar se filmando sem necessariamente estar falando. Se tá sozinho em casa, colocar um tripézinho ali no canto e te filmar fazendo alguma coisa, algo fácil de se fazer. Então você pode fazer esse tipo de vídeo e narrar ao fundo, ou não precisa nem narrar, você pode colocar um texto
texto, né, colocar ali uma mensagem em cima, como faz esse perfil aqui da Eureka, que é um perfil mais que voltado para psicologia. Então ele vai contando, o monoflow dele nesse caso é contar histórias de pacientes, e essas histórias fazem a gente refletir. Ele não precisa nem narrar, ele simplesmente coloca uma foto dele, uma imagem dele, um vídeo dele pensando, refletindo, como se fosse um pensamento dele mesmo, e assim ele vai construindo esse conteúdo. Tem milhares de ideias para diferentes nichos que não precisa necessariamente você estar falando e interagindo. Você pode trazer a sua mensagem, que é o mais importante, passar uma vibe sem estar falando ou mega se expondo. Acho que se eu fosse trazer um resumo desse vídeo, no final das contas, você precisa pelo menos decidir quem você é, o que você quer comunicar e por que isso importa para as pessoas também, né? Que é esse negócio da gente ser útil. Se você vai optar por não usar o rosto, você precisa refinar ainda mais a sua identidade, ainda mais o seu propósito, do tipo, este perfil aqui eu vou usar para tal objetivo, é disso que nós vamos falar, porque aí você vai conseguir construir mais fácil uma audiência. Quando a pessoa entra no seu perfil, ela precisa olhar e falar, nossa, amei o que essa pessoa tá falando, eu quero mais disso aqui, eu quero mais esse conhecimento, eu quero ver mais vídeos iguais a esse. É por isso que ela vai te seguir. Se as pessoas não te seguem, é porque talvez você não tenha essa previsibilidade, porque talvez seu perfil seja uma salada de frutas, que a pessoa não sabe por que eu vou te seguir, por que eu vou seguir mais um perfil. Você precisa de alguma forma entregar algo ali que vai fazer a pessoa entrar e querer ficar. Porque eu acredito que sim, a mensagem muitas vezes é mais importante que o mensageiro, principalmente no TikTok. Lá a gente não segue uma pessoa, a gente segue um conteúdo. Tanto que ele entrega conteúdos, ele não entrega pessoas. Eu gosto de você porque você me interessa, porque sua visão me provoca. É provavelmente por esse motivo que você colocou pra seguir aqui. Apesar de eu ter uma grande audiência no Instagram, já tá há muitos anos na internet, eu sou muito neném aqui no YouTube. Muitas pessoas não me conheciam antes e acabaram se conectando com a minha mensagem, com a minha forma de ver o mundo e começaram a me seguir. E obviamente elas esperam que todos os meus vídeos sigam esse mesmo flow. Eu não posso simplesmente aqui amanhã acordar e querer começar a mostrar vídeo de receita de culinária. Não faria sentido, não sei se eu fizesse um rebranding, né? Mas obviamente você quer consumir aquela mesma linha de raciocínio. Então pense isso também quando você for construir o seu perfil, com ou sem rosto. Claro que não dá pra deixar de fazer um jabazinho. Se você quiser conhecer mais sobre esse monoflow e todo esse universo de conteúdo, ter a criação de conteúdo de uma forma muito fácil, rápida, também ter o Differson, que é a nossa IA treinada que te ajuda a aplicar todos esses conceitos que eu falei hoje, eu deixo aqui embaixo o link do Conteúdo Wow, que é o meu curso voltado para criação de conteúdo. Rápido, prático e ali mão na massa, que em uma tarde você conclui ele, finaliza ele e vai tendo ali ideias todos os dias através da nossa IA. Me conta aqui nos comentários se você tem coragem de se expor, se você ainda tá travado com essa vergonha, qual que é a sua questão na criação de conteúdo que ainda não tá indo. É falta de clareza, é falta de identidade, é falta de estratégia. E são nesses comentários que vocês fazem que eu penso nas ideias dos próximos vídeos, né? Esse vídeo que eu fiz aqui é porque eu vi pessoas comentando sobre isso. Então deixe sim a sua dor, o seu problema ou mesmo o seu elogio aqui embaixo, para que eu saiba se vocês estão gostando e para que também eu tenha inspiração para a criação dos nossos próximos vídeos. E por favor,